Os alunos do 10º ano dizem que a sua sala de aula não tem paredes e desejam que assim permaneça. No sentido de manter essa sua vontade, os alunos iniciam hoje um conjunto de aulas que irão assistir e para as quais convidaram professores que muito têm para lhes ensinar sobre determinado conteúdo do currículo do 10º ano. Hoje a aula escolhida é sobre geologia, mais exatamente sobre granito. Convidaram para a sala de aula o nosso muito querido professor António Galopim de Carvalho. O professor Galopim de Carvalho dispensa a apresentação pelo seu vasto, útil e belo currículo de vida e profissional. Mas ainda assim podemos aqui acrescentar que escreve diariamente nas redes sociais sobre geologia, que é a sua área de formação e de paixão. Escreve e publica livros com regularidade e é sempre muito disponível para ensinar tudo o que sabe sobre a geologia do nosso planeta, mas principalmente de geologia de Portugal, fazendo com isso todos os dias homenagem à ciência. Professor, eu não tomo mais tempo, por favor, pode iniciar quando entender. Já vos estou a ver. Eu escolhi para hoje, para esta sessão e para outras que vou fazer, evidentemente, falar sobre granitos, mas do ponto de vista não só da ciência, mas também da cultura. Começávamos por dizer que o termo granito aparece só por volta do 1500 e qualquer coisa, que criou esta palavra granito. Granito tem a ver com grão. De facto, a rocha é granular, e daí o nome de granito. Mas não há mas sim vários tipos de granito. Basta ver esta imagem para estar a ver aqui, há granitos amarelos, granitos cor-de-rosa, granitos vermelhos, granitos cinzentos. Mas, do ponto de vista científico, pura e simplesmente, nós tratamos não só de um granito, aquele que os cientistas chamam granito, é o granito alcalino, é aquele que se situa neste diagrama em que temos o quartzo num vértice, o A e o P, isto aqui são, peço desculpa, aqui são os cálcicos, aqui são os alcalinos, e então temos não só granito, como granodiorito, como tonalito, como cianito de quartzo, como monzonito de quartzo, tudo isto são granitos para o geólogo, mas para a população em geral, granitos é apenas aquela rocha que toda a gente conhece, à vista desarmada, porque ao microscópio ou do ponto de vista químico, os granitos são diferentes uns dos outros. E então os geólogos entenderam chamar-lhes a eles granitoides. Granitoides quer dizer semelhante a granito. Os minerais de que é composto o granito, os granitos em geral, ou são feldspatos potássicos, como a ortoclase ou a microclina, ou são calcossódicos, nomeadamente a albite, por vezes a albite que é puramente sódica, a oligoclase que tem um pedacinho de cálcio, a andesina tem um pouco mais de cálcio. Portanto, se uma rocha tiver um feldspato mais cálcico do que a andesina, já não é um granito, passa aos dioritos, se tiverem demais, passa aos gabos. Mas ainda como minerais do granito, estamos a muscovite e a biotite, normalmente a biotite, fundamentalmente e quase sempre a biotite, o que dá aquela cor acinzentada ao granito, que é um mineral com ferro e magnésio, é o único ferromagnesiano, não é o único, mas é o mais frequente, por vezes pode ter anfíbolas, pode ter eventualmente até uma piroxena. Como minerais acessórios, podem ocorrer minerais muito, muito conhecidos dos mineralogistas, normalmente o zircão, a monazite, entre outros. Portanto,
assentamos nesta coisa. Quando nas escolas nos ensinam a dizer que o granito, toda a gente em Portugal, mesmo os ministros mais instruídos, os nossos presidentes da República, todos sabem dizer que o granito tem quartos, feldspate e mica. Isto é quase que uma reza. Mas, na verdade, não é bem assim. O granito é muito mais do que isso. Não sei se já viram ao microscópio alguns granitos, têm nomeadamente aqui, quer estas manchas uniformes de cinzento, quer estas manchas uniformes de preto, quer estas manchas uniformes de branco, são o quartzo. O quartzo vai tendo, quando se roda a platina do microscópio, o quartzo vai, não sei se têm microscópios aí na escola e se têm visto, o quartzo apresenta essa variedade. Ela absorve a luz de uma maneira, rodando, absorve a luz de uma outra maneira, até à extinção. Portanto, varia entre o perfeitamente transparente, branco na fotografia, ou o perfeitamente opaco, negro na fotografia. Estes aqui listados são os feldspatos, isto é um feldspato de potássio, haverá aqui talvez uma albite, um feldspato sódico. Depois, raramente, muito mais, em muito pequena quantidade, tem para aqui mica, em partículas muito pequeninas, mas como de facto vem granito, é uma rocha formada por grãos. Cá está o quartzo, o feldspato, neste caso em particular é o ortoclase, mas é só para falar na palavra feldspato, a biotite, que é a mica preta, e a moscovite, que é a mica branca. Às vezes o granito pode ter as duas micas, mica branca e mica branca, mas normalmente, quando nós vemos o granito e este toque que vos mostrei aqui, estas pontas pretas que estão aqui, isto não é o microscópio, isto é uma fotografia de placas de granito usadas na construção civil. São granitos serrados e polidos. Estão a ver as cores, as pontinhas pretas são de biotite. A moscovite, nós aqui não temos a possibilidade de ver porque se confunde com o feldspato em superfície de refletida. Pronto. O granito, ou seja, o granitóide no sentido mais lato, o granito no sentido mais lato, é o constituinte essencial da litosfera, da crosta continental, a parte superior da litosfera, no domínio dos continentes. Portanto, o granito está aqui, fundamentalmente. Praticamente todas as rochas, a grande maioria das rochas dos continentes são filhas ou descendentes do granito. Os próprios gneiss, os próprios areias, os arenitos, todas as argilas, vão ver que tudo isso está relacionado com o granito. O granito é, por assim dizer, uma das primeiras rochas que surge com a constituição da crosta continental por transformações sucessivas de uma crosta primitiva que deve ter sido muito parecida com o que é a crosta da Lua. Depois vai havendo reciclagens sucessivas umas atrás das outras, e os minerais menos refratários e mais leves acabam por ir para a superfície, os mais densos e os mais refratários acabam por ir para a profundidade, onde estão os gabos, onde se formam os basálticos. Portanto, a crosta continental é quase toda ela granítica no sentido mais amplo. Nesta parte granítica estou inclusivamente a pôr os micaxistos, os gneisses e os migmatitos. Cá está, uma fotografia de uma placa serrada de granito. Temos o feldspato. O feldspato está branco, é uma ortose ou uma albita, aqui não se pode saber. O quartzo são estas manchas cinzentas, porque o quartzo é transparente. E nós o que vemos é o buraco, através da transparência do quartzo, estamos a ver o buraco onde ele está metido, o grão em si. Portanto, fica transparente, fica assim cinzentado, porque ele é transparente. E o preto é a biotite. As rochas são magmáticas porque têm origem no magma, ou ígneas, em alusão ao seu caráter incandescente. Magma é uma palavra que vem do grego, já desapareceu, tenho que tirar daqui. Tem origem, significa matéria rochosa. Portanto, no grego a palavra magma tem
significa matéria rochosa. É uma rocha plutónica, como é da profundidade, os cientistas em geral, fazem uma referência a Plutão, que é o deus das profundidades na mitologia romana. Portanto, o granito é uma rocha magmática, ou ígnea, é uma rocha plutónica, é uma rocha abissal, quer dizer da profundidade, porque abissos quer dizer abismo, é uma rocha intrusiva, porque intrui, porque penetra nas rochas. Tem aqui nesta imagem de baixo uma intrusão magmática, o granito está-se a intruir entre as rochas que o rodeiam. São félsicas, isto já são palavrões para vocês, não sei se falam nestas coisas. Félsicas, o félsico é um acrónimo formado pela palavra, pelos primeiros tipos da palavra, feldspato e sílica. As rochas félsicas são as rochas claras. Holocristalina, porque todos os minerais do granito são cristalinos. É fanarítica, do grego faneros, que quer dizer visível. É uma rocha, sabe, os cientistas têm a mania de falar caro. E então, eu estou a brincar, mas a razão é esta, porque no século XVIII, quando a ciência começa a desenvolver-se, os cientistas eram tudo pessoas das classes mais elevadas culturalmente, e falavam grego e falavam latino, e comunicavam entre si, sobretudo através do latim, mas gostavam de usar estas palavras para se distinguir da linguagem vulgar, a chamada a linguagem erudita, iam buscar os étimos gregos para, se reparar, temos estado sempre a falar dos étimos gregos. Faneros, quer dizer visível, é de facto uma rocha em que os grãos são visíveis. O basalto, por exemplo, é afanídeo. Afanos quer dizer invisível. Portanto, estes palavrões, se forem explicados, as pessoas entendem. Porfiroide, porque tem uma estrutura parecida com a dos pórfiros, mas que enquanto que os pórfiros, esta parte aqui granular, que é a matriz no pórfiro, é praticamente invisível ou microgranular, e os cristais chamados, olha cá está fénos, quer dizer grande, painos, tem aqui feldspatos grandes, porfiroide porque é parecido aos pórfiros. Mas pergunto-me, mas é parecido ao pórfiro, mas e o que é o pórfiro? O pórfiro é uma rocha hipoabissal, e pórfiro é uma história que nós podemos um dia, se quiserem, falar sobre isso, porque a palavra pórfiro quer dizer púrpura, e o pórfiro foi descrito pela primeira vez no Egito, era uma rocha de cor púrpura, e a púrpura era uma cor dos imperadores. A própria Igreja adotou as cores púrpuras, e púrpura e pórfiro é a mesma coisa. Bom, mas temos que abandonar, senão... Portanto, no público no povo chama-lhe granito de dente de cavalo, porque de facto os feldspatos parecem dentes imagináveis, grandes como os dentes dos cavalos. É leucocrata, leucos quer dizer branco, e kratos quer dizer força, poder. Uma rocha leucocrata é uma rocha predominantemente clara. Se for escura é melanos, melanos quer dizer negro. Eu já vou sabendo fazer estas coisas. Leucocrata, holos, totalmente clara. Leucocrata, clara. Mesocrata, que está entre as claras e as escuras. Está entre as leucocratas e as melanocratas. Portanto, os granitos raramente são escuros. A rocha mais escura que há no granito são estas. Tem uma cor intermédia entre as claras. São cinzentas, por assim dizer. Às vezes os granitos são amarelos. E são amarelos porque sofrem alteração. E a alteração é sobretudo a alteração da... Venha a setinha que eu estou aqui a mexer, venha. Vê-se. Pronto, aqui tem os grãos de biotite. Em volta dela há estas zonas acastanhadas.
O que está aqui é hidróxido de ferro, é limonite. Chamamos limonite numa linguagem vulgar, mas será goethite, que é o hidróxido de ferro. Portanto, cá está, em volta dos... E depois vai tingindo os minerais suscetíveis de serem tingidos. Ora, também há granitos, mas eu estava a falar do amarelo. O feldspato é passível de ser penetrado, tem porosidade, tem clivagens, e o amarelo do hidróxido de ferro penetra estas fendas, e então o feldspato fica amarelado. Aqui estão os feldspatos, todos eles, já muito amarelados, e todo esse hidróxido de ferro resulta da hidratação e oxidação da biotite, que é um silicato que tem ferro e magnésio. Da mesma maneira, os granitos vermelhos ou róseos são essa cor porque o feldspato está impregnado, aqui não de hidróxido, mas de óxido, que é a hematite. O granito tem uma densidade média de 2,65 a 2,75, que é muito, isto muito é relativo, é inferior à do gabre e dos basaltos. Os basaltos têm à volta de 2,9. É por isso que os granitos são mais superficiais do que os basaltos, que estão mais profundos. O problema, não sei se estudam a isóstase no 10º ano. A isóstase é aquele processo semelhante ao barco que está carregado no porto, porque está carregado e está afundado, e quando, à medida que vai sendo descarregado, o barco vai se levantando. É o que acontece com as rochas da crosta continental, que são leves, têm 2,75 de densidade. Está mergulhado no cima, no manto, que é sobretudo peridotítico ou basáltico, então ele está flutuante nessa rocha, e já vemos isso quando, por exemplo, uma montanha, granito e muitas outras rochas, e a erosão vai desgastando e vai arrasando essa montanha, da mesma maneira que um barco se vai elevando no porto à medida que é descarregado num continente que perde uma... Olha, por exemplo, a Península Ibérica esteve aqui uma cadeia de montanhas há 300 e tal milhões de anos, talvez com 7 ou 8 ou 10 quilómetros de altura. Portanto, esses 8 ou 10 quilómetros de rocha que desapareceram faz com que a Península Ibérica fosse subindo. Portanto, todo o planalto da chamada superfície da meseta ibérica é uma superfície planáltica, porque a Espanha e Portugal, a Ibéria, está indevidamente mergulhada numa rocha mais densa, mas ela vai sendo elevada da mesma maneira que a gente, quando está dentro da água, a impulsão nos traz para cima. Não, isto é temperaturas de fusão à pressão normal, andam à roda de 1200, 1260, mas em profundidade a temperatura de fusão de uma água do granito anda por volta dos 70, 700. Pronto, há granitos de grão fino, há granitos de grão médio, há granitos de grão grosseiro, e diz que os granitos são rochas hipersaturadas ou sobressaturadas, porque têm sílica, não se estudam a composição do magma granítico, o granito tem no seu interior, o magma tem ferro, tem magnésio, tem sódio, potássio e cálcio, tem alumínio e tem silício. Estes, normalmente à volta destes 8 ou 10, vão constituindo primeiro os de ferro e magnésio, no caso do granito é biotite, no caso do diorite é ornoblenda, no caso do basalto ou do gabro é piroxeno ou olivina. Esses átomos de ferro e de magnésio, de silício e de alumínio vão se juntando e vão edificando, estamos no magma líquido, às tantas começam a aparecer cristais como se fossem feijões no interior de uma sopa, ainda há magma líquido, vai continuando a arrefecer, vão-se formando os feldspatos, e se sobrar sílica, forma-se quartzo.
só aparece quartzo no granito quando na composição química há quartzo em excesso, há hipersaturação, há sobressaturação de sílica, faz com que se construam todos os minerais, ainda sobra sílica, que não tem, o silício aí não tem mais nenhum átomo a quem se ligar, então fica sob a forma de óxido de silício. São rochas ácidas, um termo do jargão petrográfico que se refere quando a rocha tem mais de 63%. Onde perguntar, mas porquê é ácida? A gente mexe no granito e queima as mãos? Não. É porque no século XVIII, quando se começaram a fazer os estudos químicos das rochas eruptivas, das rochas magmáticas, entendia-se que o dióxido de silício era um óxido acídico, da mesma maneira que quando se junta a água ao dióxido de carbono, obtém-se uma substância acidificante, que é o ácido carbónico, que não existe na natureza, mas as chuvas gasocarbónicas com a água atacam os calcários porque funciona como se fosse um ácido carbónico, entendia-se que o óxido de silício era um óxido acídico, que também tinha uma particularidade, tinha uma propriedade ácida. E então as rochas com sílica a mais eram chamadas ácidas porque o dióxido de hidrogênio, perdão, o dióxido de silício era considerado acídico. Está aqui, podem ler, dizer. A qualificação de rocha resultou da convicção no século XVIII de que a sílica era um óxido acídico, juntamente com água, à semelhança do dióxido de carbono, formaria um ácido que ninguém conheceu, dizia, o ácido a gente não o vê, mas está lá o resultado da sua existência. Aqui temos o granito verdadeiro, chamado para o geólogo ou para o petrógrafo, o granito alcalino. É aquele granito que, além do quartzo, tem um feldspato alcalino, que pode ser a ortoclase, que está aqui amarelado, e pode ser a albite, que é aqui este mais branco. O acinzentado, que nós vemos aqui disseminado, todas estas coisinhas cinzentinhas, tudo isto é o quartzo. Reparem que o granito tem muito mais feldspato do que quartzo. O granito, em princípio, tem uma porcentagem de feldspato superior à do quartzo. Simplesmente, curiosamente, o feldspato altera-se, o feldspato altera-se e dá argila. E o quartzo não se altera, mas uma vez que o feldspato se altera e dá argila, o quartzo fica descolado, é como se fosse grãos de um arroz malandro, em que os grãos de arroz estão separados do resto da confecção. E então, uma chuvada, imagina uma chuvada a cair sobre um granito em que o feldspato já está particularmente alterado, em que a biotite está transformada já em hidróxido de ferro, os grãos de quartzo, que não sofrem a mais pequenina alteração, ficam sujeitos a cair, arrancam-se e vão encher as enxurradas, e à medida que os rios levam aquela barro, as águas barrentas do rio, quando há enxurradas, a gente já, não sei se já alguma vez estiveram à beira no litoral, em ocasiões de grandes chuvadas, aquelas plumas de água barrenta entram o mar adentro e o barro vai se acumular lá para as zonas mais profundas da plataforma continental e do oceano, e os grãos de areia vão ficar derretidos nos rios e ficam retidos nas praias e nas plataformas continentais. Portanto, toda a areia que pisam em Portugal e na Europa, onde quer que seja, é areia que saiu de um granito ou de uma rocha derivada do granito. Toda a lama que pisam no campo em tempo de chuva é o feldspato que está alterado, transformado em lama. Eu tenho uma lição chamada do granito ao granito, se um dia quiserem a gente pode pô-la aqui.
portanto, o ciclo, a particularidade do ciclo petrogenético, que se parte do granito, atinge todas as formas de alteração. Entramos na profundidade quando se forma uma cadeia de montanhas e essa alteração, agora em subterrâneo, em profundidade na crosta, vai aquecer, vai ficar apertada, as argilas vão dar outros minerais e outros minerais e outros minerais. Estamos a reconstituir os feldspatos e as micas do granito, que depois volta à superfície quando a cadeia de montanhas se eleva, para depois a cadeia de montanhas ser erudida outra vez e o granito ficar alterado outra vez e dar mais areia e dar mais quartos, etc. Portanto, isto é um ciclo que não sei quantos já houve, mas muitos ciclos orogénicos, talvez uns 11. Pronto, granito alcalino. Isto é para ver a percentagem de sílica anda por volta dos 70, é muito grande, é a maior quantidade de componente. Porque é que as percentagens são dadas em óxidos? Porque foi assim que se começou no século XVII, século XVIII, as primeiras análises químicas. Era mais fácil deduzir a quantidade de óxido de fazer a análise, dizer há tanto de sílica, há tanto de alumínio, há tanto de potássio, há tanto de soda, há tanto de cálcio. Eles preferiram e tornou-se muito útil para a comunicação entre os petrólogos, referir em óxido de silício, óxido de alumínio, óxido de potássio, óxido de cálcio, óxido de magnésio, óxido de titânio, etc. Portanto, as análises químicas das rochas são normalmente expressas em óxido. A sílica é uma grande porcentagem, a alumina a seguir, porque esta alumina é que está nos feldspatos, o potássio e o sódio estão nos feldspatos, o cálcio e o sódio estão nas plagioclases, o ferro e o magnésio estão na biotite, o titânio está na ilmenite, é um mineral acessório, o fósforo está na apatite, que também é um mineral acessório, e o manganês anda muitas vezes associado ao magnésio ou ao ferro, portanto é uma porcentagem mínima, mas existe quase sempre uma certa porcentagem de manganês no granito. Um aspecto particular de alguns granitos é que os minerais assumem grandes dimensões, que é o nome de pegmatitos. Neste caso é um pegmatito do Jerez, em que isto é uma ortoclase e isto é o quartzo negro. Podem perguntar porque é que o quartzo aparece com estas cores. Isto é um processo de radiação gama, de raios gama, de certa radioatividade que está no interior da rocha, e a radiação sobre a estrutura molecular ou estrutura atómica do quartzo acaba por produzir transformações que o tornam negro e por vezes mesmo opaco. Tem uma outra particularidade do granito, que é o granito em que o quartzo e o feldspato crescem interligados e têm este aspecto. São granitos muito pobres em ferro e magnésio, que não vê aqui uma pitada de escuro da própria biotite, portanto é apenas quartzo e feldspato, e neste caso é um feldspato alcalino, mas se reparar, há uma certa geometria que tem que ver com a cristalização destes dois minerais. Eles crescem interligados, há o intercrescimento, e então fica com este aspecto gráfico, porque faz lembrar uma escrita, nomeadamente a escrita dos caldaicos e dos assírios, a escrita cuneiforme. É o granito gráfico, também chamado pegmatito gráfico. A plito é, na fase mais residual do magma, o próprio maciço granítico está instalado, ele arrefece numas certas zonas, noutras ainda há granito sob a forma de magma. As estruturas internas são sujeitas a grandes pressões, a grandes tensões, por vezes abrem fendas e esse granito já final penetra o próprio granito, mas falo de um arrefecimento rápido, e então os cristais ficam muito pequeninos e praticamente já não há minerais negros aqui,
há apenas quartos de feldspato que em graus muito pequeninos, microscópicos, no seio chama-se um granito apelítico ou simplesmente um apelito. Outra rocha da família dos granitos, que tem o nome de granodiorito, porque se quiser está a meio tempo entre o granito e o diorito. O feldspato já é relativamente mais cálcico e já há mais ferro e magnésio. É uma rocha mais escura, mas ainda está dentro do grupo dos granitos. É um granitoide, mas tem o nome particular de granodiorito. Difere do granito apenas por ser mais pobre em silício, potássio e sódio, mais rico em cálcio, ferro e magnésio. Sim, pode ter ou não feldspato potássico, mas tem sempre uma plagioclase ligeiramente cálcica, com minerais escuros, ferromagnéticos, contém geralmente biotite e ou hornblenda. Eu trouxe-vos esta imagem, que é a pedra de Roseta. A pedra de Roseta a um pedaço de rocha, talvez do tamanho de uns 50 centímetros de altura, aproximadamente, está no museu, foi encontrada em Roseta. Roseta é uma cidade antiga do Egito, no delta do Nilo, e teve esta particularidade. Tem uma inscrição de uma regulamentação em hieroglifos antigos, do Antigo Egito, tem a mesma inscrição, mas traduzida para o egípcio já mais recente, e tem o mesmo escrito em grego, e foi assim que o Flammarion pôde perceber o que é que estava aqui escrito em egípcio, em faraó. Portanto, estudando o que aqui se dizia em grego, ele percebeu o significado destes caracteres, destes hieroglifos egípcios, e pode, a partir daí, pode-se começar a estudar a história do Egito, lendo os hieroglifos, que é uma coisa que toda a gente sabe, aquelas sinalefas muito engraçadas, que são figurinhas que representam imagens, que representam atitudes, representam factos, representam situações. Então, a descoberta da história do Egito Antigo e mesmo do Egito mais recente pode fazer-se nesta chamada Pedra de Roseta, que está guardada. Os ingleses, como sabem, roubaram tudo o que puderam do mundo para os seus museus. Portanto, aquelas colónias, ou chamadas a Commonwealth, não é? Os seus protetorados, eles estavam no Egito, mas iam trazendo do Egito para Londres tudo aquilo que era mais importante. Daí que o Museu Britânico quase tem mais coisas do que o próprio Egito. Ora, agora vou compartilhar a imagem, não é? A tela. Sim. Ok? Ok, perfeito. Pode começar. Estão a ouvir? Sim, professor, estamos a ouvi-lo muito bem. Pronto. Obrigada. Portanto, estamos aqui, o tonalito é dos tipos que geralmente toda a gente chama granito, mas para os petróglifos é um granito especial, e uma das particularidades é ter, além de biotite, tem para aqui, mas tem anfíbolas ou piroxena. A mim parece mais uma piroxena, a anfíbola é mais esguia, mas isso não tem importância. Tonalito vem de tonal line, um alinhamento montanhoso dos Alpes, mas isso não tem importância. Mas, de qualquer maneira, quando a geologia ou qualquer ciência é apresentada, acompanhada dos aspectos culturais da mesma ciência, ela deixa de ser um repositório de definições e de coisas para decorar, para ser algo que tem muito a ver com a vida das pessoas, com a história. Isso é muito importante. O adamelito é um outro granitoide. Foi encontrado nos Montes Adamelos, na Itália. Está aqui uma fotografia do Monte Adamelo. Pronto.
Aqui o granito tem esta particularidade de ser diferente, é uma plagioclase calcossódica andesina, representa 1 a 2/3 do total dos feldspatos e foi descrito no Monte Adamel. Portanto, é um outro granitóide, é outra rocha que toda a gente chama granito, mas que os petrógrafos que gostam de perceber e têm razões para tentar perceber toda a evolução da litosfera, acabaram por fazer estas separações. E tem aqui o belo alasquito, é uma rocha quase não tem biotite, é só quartzo e feldspato. O quartzo é o mais escuro, como digo, é o mais escurinho, porque sendo transparente, nós estamos a ver a escuridão do buraquinho que está ocupado pelo grão. Daí o feldspato não é translúcido, mas à superfície apresenta-se como branco. É o alasquito, que é um feldspato alcalino, hololeucocrata, quer dizer, totalmente leucocrata, totalmente branco, hololeucocrata, com quartzo e feldspato alcalino, foi descrito no Canadá. E agora vamos ver um bocadinho dos granitos em Portugal. Só vos queria mostrar o essencial. Aqui, eu tive que partir o mapa ao meio para poder ver. Repare, a cor-de-rosa, reparem que a grande quantidade de granito existe na beira, aqui beira baixa ainda há algum, mas é sobretudo a beira alta, o Douro e o Minho. O Trás-os-Montes é muito complicado, tem uma geologia muito complicada, mas a geologia de Portugal, nós estamos agora a trabalhar isso, é o que resta da parte de uma grande cadeia de montanhas que vem desde a Alemanha, passa pelo sul da Europa, apanha o sul de Inglaterra, apanha a França, apanha a Espanha, e nessa altura ainda a Europa estava ligada à América, ainda a Eurásia ainda era um continente, o Atlântico ainda não tinha aberto, e quando o Atlântico abre, vai à América, vai uma parte da montanha, para a Europa vai outra, para leste vai outra parte, que é a Europa e a Ásia. E então, essa montanha que aqui existiu já foi arrasada quase completamente pela erosão, e nós o que temos aqui na Península Ibérica são as entranhas dessa tal montanha, como digo, ela eleva-se, a erosão desgasta e deixa ver o que foi a entranha da cadeia de montanhas. Portanto, nós temos aqui granito. O granito, quando a montanha se forma, é o material mais profundo dessa cadeia, mas quando a montanha se eleva e à medida que a erosão o vai desgastando, vai cortando, e é como se vocês tivessem um bolo de anos a começar a cortar por cima para ver o que é que estava lá dentro. E, portanto, nós temos um granito antigo, da ordem dos 350 milhões de anos aproximadamente, na zona norte de Portugal. Temos alguns restinhos no Alentejo, é o que está aqui a cor-de-rosa, mas temos um outro granito muito mais recente, é o que está aqui com esta cor. Não é o vermelho aqui, é um gabro. O cor-de-rosa é um cirito. E este vermelho que está aqui ao meio é o granito da Serra de Sintra, que é um granito com 85 milhões de anos aproximadamente. É toda uma história da formação da Serra de Sintra, não temos tempo para estar aqui a contá-la, mas não tem nada a ver com a formação de uma cadeia de montanha. É um granito que forma de uma bolha de calor que vem do manto, por baixo desta região, funde a crosta continental, onde estão as rochas, peço desculpa, onde estão as rochas de todo este conjunto antigo, que é do maciço antigo, do norte de Portugal, do sul de Portugal, e aqui, por baixo desta zona, vem uma bolha de calor que funde o granito, os xistos, os gneiss que estão aqui nesta zona norte de Portugal, e funde e refunde, e a fusão, o resultado desse material fundido,
acaba por ser um granito na zona mais central, acaba por ser um diorito, acaba por ser um gama e acaba por ser um cianito. Portanto, esta Serra de Sintra é o resultado de uma bolha, diz que é um granito anorogénico. Que é negação, anorogénico, enquanto que estes são granitos orogénicos. Orogénico quer dizer um granito que se formou por uma orogenia, por uma deformação que conduziu à formação de uma montanha. Não é? E este granito não tem nada a ver com a formação de uma montanha. É um granito que surge de uma bolha que vem da profundidade e que acaba por irromper por aí acima e chegar aqui. E tem uma paisagem granítica que é da Serra da Estrela, com o cântaro gordo aqui deste lado. Tem aspectos diferentes, graníticos. Estes granitos são antigos, são da cadeia de montanhas, e aqui são um caos de blocos de granito da Serra de Sintra. E agora, se nós vamos, já temos tempo, eu gostava de entrar num outro domínio da conversa sobre o granito. Indústria extrativa e transformadora. Reparem como se explorava uma pedreira antiga. Os blocos eram partidos a guilho, eram aparados na pedreira quando vinham para sua utilização, já vinham mais ou menos tratados. Aqui, reparem, o tamanho das máquinas, olha, isto são tratores e bulldozers, olha para este aqui embaixo. Isto é enorme. E como é que se faz? Reparem que é tirado por superfícies. Parece que vão tirando aqui cubos ou paralelepípedos de granito. Como é que fazem? Eles têm agora os cabos diamantados. Isto que está aqui é uma anilha, estão aqui as anilhas neste cabo. E uma anilha crevejada de diamantes. Podem pensar, mas diamante é uma coisa tão cara para fazer aquilo. Não, mas é que estes diamantes são industriais. Hoje já se fazem diamantes artificialmente. E são feitos, não têm qualidade para gema, não têm qualidade para fazer pedras, para fazer joias. Mas continua a ser o material mais duro que se conhece. Então, cortar granito com diamante é mesmo cortar manteiga com uma faca, não é? Daqui a pouco já vos mostro uma serra de diamante. Aqui são fragmentos ligados para fazer lancis. Aqui tem os granitos dos cubos. A de perguntar, mas como é que se fazem estes cubos e estes paralelepípedos? Tem esta máquina, tem aqui esta lâmina de aço, ele mete um esteio deste tipo ali, e aquela máquina aperta e salta o cubo ou salta o paralelepípedo. É como se ele estivesse a cortar madeira para o fogão. Reparem como tradicionalmente se fazem estes esteios. Estes esteios são usados, esteio quer dizer coluna, quer dizer suporte. O esteio de uma anta são os suportes do chapéu da anta, os esteios. Os esteios são os suportes destas vinhas de enforcado do Minho, que está um suporte, outro, em vez de serem de madeira, em vez de serem de ferro, provavelmente sai mais barato, ou é por razões culturais, eles fazem estas colunas de granito. Reparam como eles cortam de 10 em 10 centímetros, vão espetando estes pregos chamados guilhos, e vão batendo aqui com a barreta, pumba, 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 depois outra vez vem para aqui, pumba, pumba, isto vai perfurando, 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 e sai uma placa assim, depois fazem o mesmo até construir. Aqui está, olha, esta vai ser serrada, vai ser cortada a meio. Aqui já estão, base quadrada. Aqui está a base retangular, se repararem. Portanto, daqui ainda vai fazer duas colunas.
com muita paciência e com muita força de braços, com muitas horas mal pagas, que esta gente é toda pobre, e vão fazendo isto, o tempo não conta para eles. Aqui tem uma serra diamantada, que tem mais de 80 centímetros de raio. A ponta de diamante, o bordo da serra, tem aqui a parte do metal é bronze, mas está cravejado de diamantes. E são esses diamantes que estão a cortar com água. Repara que circula aqui água. Ela já vai afundada, já está neste nível, vai serrando zumba, para trás, para a frente, para trás, para a frente, até cortar estas. Aqui já estão fatias cortadas, se reparar. Para polir, aqui tem duas imagens, como se trabalha a pedra hoje, como se trabalhava naquela altura. E há aqui uma peça fundamental. O canteiro é o homem que trabalha na cantaria. Uma peça fundamental do canteiro é este esquadro, porque ele precisava de ter ângulos retos aqui, ângulos retos ali. Este aqui está à superfície, o ângulo reto para o topo, o ângulo reto para aqui. Portanto, este esquadro, eu estava sempre a usá-lo, a ver se o trabalho ficava como devia ser, para depois na colocação, na obra, as pedras se encaixarem bem umas nas outras. Cá estão, olha aqui os resultados, aqui olha, vê-se o resultado de passou o cabo. Aqui tem uma escada feita antigamente, a martelo, a marreta, uma escada feita com placas de granito serrados por esta serra. Granito no mobiliário interior, o móvel de cozinha, com granito, quem diria ao Dom Afonso Henriques que podíamos ter fogões feitos desta maneira, o chão forrado a granito, uma peça, um fogão, uma peça de cozinha, um lavatório, tudo isto em granito. E agora, gostava de vos falar a história do granito relacionada com a história da humanidade. Portanto, desde o tempo mais primitivo à construção mais moderna, o granito foi sempre uma rocha utilizada pelo homem. A começar por este biface, é um machado paleolítico, de há 100.000 anos aproximadamente, encontrado na Tanzânia, em Esmília. Portanto, à falta de facas, à falta de machados que nós hoje temos, tinham estas peças. É um machado de mão, a utilização para ser agarrada na parte mais grosseira pela mão, e o bico era para ferir, para matar, para cortar. É talvez uma das peças de representação de utilização do granito pelo homem. Mas temos uma utilização já mais sofisticada no Neolítico, ou com 4 a 5 mil, não, espera aí. Eu ainda não mexo bem nestas porcarias. Isto são modernices, mas que vocês já nasceram aqui, eu já não me adapto a isso. Isto é um dolmen, eu entro aqui quase de pé, para ver o tamanho que isto tem. É uma anta, é um monumento funerário. Falta o chapéu, que está ali caído ao lado, e eu trabalhei na escavação desta anta, no Alentejo, perto de Évora. Aqui tem a câmara mortuária, que isto são os esteios, aqui estão os esteios, e era aqui que enterravam os falecidos, juntamente com ofertas que lhes faziam para eles usarem lá no além, onde quer que se encontrassem. Aqui tem um menir, são elementos fálicos de evocação à fertilidade, já percebem qual é a intenção de colocar uma coisa desta natureza, mas os homens pré-históricos talvez não tivessem
a atitude de usar estas coisas no sentido da obscenidade, mas estava caído, se repararem, a cor da parte que estava enterrada e havia os fungos e os líquenes da parte que estava à superfície. Foi levantado, já no meu tempo, e um menino chamado menino fálico, porque evoca o falos. De Reguengos de Montaraz, foi considerado Monumento Nacional em 1971. Um monumento importantíssimo também nos arredores de Évora, talvez de culto, não se sabe bem, mas eram estes monólitos, são pedras enormes, mais altas do que uma pessoa, algumas, sobretudo estas as maiores. Chama-se um cromlech. O cromlech é uma palavra que vem da Bretanha, dos celtas, quer dizer pedra grande. Cromlech dos Almendres de Guadalupe em Évora, Monumento Nacional 2015. Mais tarde, já na Idade do Ferro, os homens já tinham outra possibilidade de utilizar a rocha. Aqui temos, perto de Guimarães, o castro da Citânia de Briteiros, perto de Guimarães, Idade do Ferro, 500 a 230 anos antes de Cristo. Eram casas redondas com telhado de cobre. O cobre foi reconstituído, mas a casa é verdadeira. Tem aqui as fundações de outras divisões, mas aqui estas casas são as autênticas vindas dessa idade. Depois tem aqui uma evocação aos guerreiros lusitanos. Está no Museu Nacional de Arte Antiga, em granito, no tempo em que a Lusitânia tinha esta configuração. Os romanos vieram dominá-los, eles demoraram muito tempo a ser dominados pelos romanos e acabaram por sucumbir àquela história do viriato que toda a gente conhece. A Lusitânia era uma divisão feita pelos romanos. No norte de Portugal havia o culto dos barrões, também da Idade do Ferro. Os barrões, verrascos, eram porcos. Tem aqui a porca da Mursa, que toda a gente conhece, que está numa coluna, numa estátua no meio da vila, e tem muitos exemplos aqui, por exemplo, na Bragança, está na base de um pelourinho, aqui em um castelo em Almeida, está aqui o outro barrão a fazer de suporte de uma coluna, mas havia por todo o Portugal do Norte, e mesmo em Espanha do Norte, estes barrões existiam por toda a parte. Uns entendem que eles representavam porcos, outros que representavam ursos, porque não sei se sabe, nessa altura ainda havia ursos na Península Ibérica. Depois desapareceram. Aqui tem um monumento também da Idade do Ferro a um deus, a uma divindade chamado Endovélico, que era uma divindade celta venerada aqui na Lusitânia da Idade do Ferro. Tem aqui ainda uma evocação já com escrita latina, com uma figura que poderá ser eventualmente uma evocação a essa divindade. É um monumento a Endovélico, no Alentejo. Veja que a escada está talhada no próprio granito. Sempre o granito, sempre o granito. Os romanos que aqui nos ocuparam foram exímios construtores. Aqui tem um arco de volta perfeita, feito em granito, em Valpaços, do tempo da ocupação romana. Do tempo ainda da ocupação romana tem o monumento romano, o templo romano do século I depois de Cristo em Évora, património mundial da Unesco. Tem as estradas romanas que no norte de Portugal, como aí domina o granito, eram feitas de granito. E aqui está um marco miliário, também em granito, de 1000 em 1000 braçadas, à medida que eles tinham, eles colocavam estes marcos. Este é o marco 29º de Vila Nova, em Campo do Gerês. Portanto, está aqui, tem estas evocações. As estradas duraram milénios.
duraram pelo menos 2 milénios, estas estradas. Este é um monumento muito enigmático na beira, chamado a Torre de Centuncelas. Cento em 6, celas em cela, prisão, porque se admite que estavam aqui 100, uma centena de celas, e daí o nome, Centuncela, ou também chamada Torre de São Cornélio, que é um monumento nacional em 1927, dessa altura que foi evocado. Mas todo ele tem um ar estranho e enigmático, mas a explicação sobre a existência deste, e reparem, a construção, blocos de granito paralelepípedos, todos eles enormes. Eu já lá estive, é impressionante vê-lo. O Castelo de Sintra, toda a gente conhece o Castelo dos Mouros, cá está, tem influência arábica. Os árabes ocuparam a península, expulsaram daqui os visigodos, que era quem aqui dominava, os povos do norte, e os árabes ocuparam toda a Península Ibérica, quase até aos Pirineus, e construíam estes castelos para se defender. Depois eram os cristãos a querer ocupar os castelos, e depois os árabes outra vez corriam de lá com os cristãos e tornavam a ocupar, e durante séculos houve estas pelejas entre romanos. A ocupação árabe aqui teve mais de 500 anos. Aqui. Nós, sobretudo no Alentejo, ficámos com uma influência árabe muito grande. Todas as palavras começadas por alpiste, alcochete, alface, almocreve, alfaiate, são palavras árabes que nós utilizamos. O castelo de Bragança, de Guimarães, também uma evocação muito bonita da presença, foi aqui que nasce Portugal. São os portugueses que conquistam este castelo aos mouros, e aí começa a nacionalidade portuguesa. Temos uma ocupação muito interessante. Eu tenho que aprender a mexer nesta porcaria. O professor está a ir muito bem. Pode continuar, que está a ir muito bem. Pronto. Em Monsanto, que é uma aldeia da Beira Baixa, num caos de blocos, toda a gente sabe o que é o caos de blocos, a ocupação, a necessidade de ocupar, e ao mesmo tempo a necessidade de ocupar e a necessidade de se defender, porque os pontos altos eram pontos de maior capacidade de defesa dos invasores, porque a pilhagem nessas alturas não havia eira nem beira, e então os mais fortes acabavam. Ainda hoje se faz o mesmo, só que se faz de uma outra maneira mais sofisticada. Mas as populações refugiavam-se nas zonas mais elevadas, com capacidade de se defenderem melhor, e então aqui a solução foi construir as próprias habitações em harmonia com os blocos deste imenso caos de blocos. Portanto, isto hoje é turístico, aqui está um cafezinho, há ocasiões durante o verão, isto aqui tem mesas para se servir umas cervejas, os turistas invadem isto e conspurcam com isto, alguns deixam papéis no chão, etc. Mas aqui tem outro exemplo de arquitetura urbana, rural, muito bonito e harmonioso. Para mim tem uma beleza extraordinária. Este é uma aldeia rural em Sortelha, Sabugal, Beira Alta. Tudo granito. Repare aqui os blocos do granito e as casas harmonizadas com os blocos. É rural, é vida rural. Aqui tem já de uma época romana, assim, os domos municipais de Bragança. Pensa-se, não se sabe, pensa-se que é aqui que se reuniam os velhos, as pessoas mais importantes da terra, para decidir, para opinar. Vista de fora tem este aspecto, vista por dentro tem este. Tudo granito, tudo granito. Portanto, a importância do granito no norte de Portugal é enorme.
uma igreja românica. Românico quer dizer um estilo que aqui nós e na Europa, que é a igreja de Sernancelho em Viseu, no século XII, portanto ao tempo do Dom Afonso Henriques, uma igreja muito simples, em que o estilo românico não é românico caracteriza por os arcos são de volta perfeita, mesmo os arcos dos sinos de volta perfeita, o arco da porta, a escultura, as estátuas são muito frustres, porque o granito e as ferramentas não permitiam fazer coisas mais perfeitas. Mas temos numa fase seguinte, já mais avançada, o estilo românico com elementos góticos. Os elementos góticos são estes arcos em ogiva. Quando vir uma catedral com arco em ogiva, está, ela é considerada estilo gótico. Aqui, por acaso, não é ogiva, mas a porta principal, por isso é que é uma tardo-românica, portanto, já do românico tardio, com influência gótica. Já estamos no século XIII, final, no século XIV. A Sé de Évora, que é iniciada em 1186 e concluída em 1300, já no século XIV, iniciada no século XII, está uma transição também do românico ao gótico. Cá está. Nós temos os arcos de forma perfeita românicos e os arcos de forma ogival góticos. A Sé de Évora, mas é muito bonita. Um claustro gótico da Sé do Porto. A Sé do Porto é uma confusão, tem estilos, desde os mais antigos aos mais recentes. Isso aconteceu em quase todas as igrejas portuguesas, porque quando as modas viravam, diziam vamos embelezar a igreja, e então introduziam-lhe mais um acrescento num estilo já mais consentâneo com o que era a moda no tempo em que se fizeram essas alterações. Ou, por exemplo, Dom João V fez esta igreja aqui, a parte central, a parte do altar-mor da igreja da Sé, foi mandada fazer por Dom João V, já é um rococó, já é um barroco muito avançado, com mármore, em oposição ao granito. Portanto, o claustro gótico da Sé do Porto, todo ele em granito. Os espigueiros do Soajo, aqui se guardavam as espigas do milho, que faziam-se as ceifas, e as espigas de milho ficavam aqui. Estas fendas eram para estarem ventiladas, portanto estavam ao abrigo da chuva, mas ao mesmo tempo tem aqui o aspecto característico de uma montanha de granito. Se fosse calcário era completamente diferente. A Igreja da Graça em Évora já representa um estilo mais avançado da Renascença, portanto, século XVI. Estas estruturas, estes frontões a formar estes bicos assim, estas colunas jónicas, tudo isto já é Renascença. Em contrapartida, a Sé do Porto representa o chamado estilo barroco, muito complicado, com muito rococó, com muitas coisinhas. O barroco é, se quiserem, é uma manifestação de querer encontrar na complicação, na complexidade, a maior elevação da manifestação, da intenção, da espiritualidade humana. Depois aconteceu isto ao longo da história. O estilo clássico, mais retilíneo, a Renascença evoca os gregos, as estruturas gregas, a estrutura clássica, quer dos gregos, quer dos romanos. Depois veio o rococó ou o barroco, já está, mais tarde depois veio já outras situações de procurar as linhas retas mais clássicas. Entre o clássico e o romântico, as coisas variaram ao longo da história. Nós temos na Sé do Porto, na igreja dos clérigos do Porto, esta é a frontaria principal da igreja, esta é a torre que fica lá para trás.
mas reparem na complexidade. E reparem que tudo isto é feito em granito. Não é, o calcário é muito fácil de trabalhar, mas o granito é muito difícil de trabalhar. Portanto, isto representa uma intenção muito grande, uma preocupação de querer fazer algo de muito difícil. Portanto, tudo isto, toda esta complexidade do romântico, e quase já é rococó, tudo isto é uma intenção de espiritualidade, de querer encontrar a manifestação mais complicada, mais complexa do homem. E acho que depois vamos acabar dizendo que 2 tempos, ou se quiserem 3 tempos, 3 situações. Uma casa muito primitiva, mas já com alguma intenção arquitetónica, já não é um amontoado de pedras, já há trabalho da pedra, já há cantaria nas portas, nas janelas, o mínimo possível. Aqui já uma situação, já com acesso não às pedras talhadas à serra e polidas, mas é uma casa antiga restaurada, e aqui uma arquitetura mais do que moderna. Depois tenho aqui, se quiserem ver, agradeço os agradecimentos que eu faço às pessoas que eu geralmente, quando faço uma lição ou quando escrevo um livro, acabo sempre por pedir às pessoas que sabem mais do que eu que façam o favor de ler e de me dar os seus conselhos. Para fazer este trabalho que aqui está, eu submeti este trabalho ao professor João Mata, do Departamento de Geologia da Faculdade de Ciências, ao José Batista, que é um professor da Escola Secundária de Braga, à Carla Simões, que é professora do agrupamento de escolas de Canessas, ao Teófilo, que é um investigador do Museu de Arqueologia, e os meus filhos que foram meus alunos na faculdade, o Nuno, que é jornalista, e o Rui, que é geomólogo. Portanto, a eles eu gosto de manifestar o meu agradecimento, porque, para não dizer muitas asneiras, eles fazem o favor de ler e de me aconselhar. Agora façam perguntas, temos o tempo que quiserem, até fazer uma nova meia hora. Se tivermos tempo, podemos estar aqui. Eles têm alguma pergunta a fazer, os meninos? Não há som. Eu penso que a Maria tem qualquer coisa para dizer, professor. A Maria Estrada. A Maria Estrada, é. Ela que diga, se faz favor. Então, olá, professora. Desde já, obrigado. Eu sou Maria, como a professora já disse, e venho aqui agora, em nome de toda a turma, agradecer por ter estado connosco, por nos ter dado esta aula única, esta aula fantástica. Foi realmente como se estivéssemos consigo dentro de uma sala de aula, e aprendemos muito, coisas novas que não teríamos a oportunidade de aprender se não fosse assim, consigo, e agradecemos muito. Obrigada. Olha, eu tenho esta lição transformada em PDF e posso mandá-la por e-mail a quem a pedir.